Desde os primórdios da humanidade, o sofrimento é uma realidade que intriga, desafia e molda a alma humana. Ele não faz distinção entre ricos e pobres, justos ou ímpios, e muitas vezes chega de forma inesperada, abalando as estruturas emocionais, físicas e espirituais de qualquer pessoa. A Bíblia não foge dessa realidade. Pelo contrário, apresenta histórias profundamente humanas e ao mesmo tempo divinamente inspiradas, que revelam que a dor pode ter um propósito maior do que imaginamos. Uma dessas histórias é a de Jó, um homem descrito como íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó vivia em prosperidade e paz, cercado por sua família, bens e uma vida exemplar diante de Deus. Mas, num único momento, perdeu absolutamente tudo: filhos, riquezas e saúde. Não foi apenas uma tragédia isolada, mas uma sequência de golpes que deixariam qualquer pessoa em desespero. O detalhe mais chocante é que isso aconteceu não por causa de algum pecado específico de Jó, mas como parte de um plano divino que ele não compreendia no momento. Aqui começa uma das maiores lições sobre o sofrimento, neme toda dor. Consequência de um erro. Muitas vezes, ela é um campo de prova para revelar quem somos de verdade e onde está nossa fé. No auge da sua angústia, Jó foi confrontado por amigos que, incapazes de compreender o mistério, atribuíram seu sofrimento a pecados ocultos. Essa reação ainda é comum hoje. Tendemos a buscar culpados ou razões rápidas para explicar tragédias. Mas a experiência de Jó nos ensina que nem sempre teremos respostas imediatas. Há dores que só podem ser compreendidas à luz da eternidade. Ele não sabia, mas seu testemunho estava sendo observado não apenas na terra, mas também no céu, como parte de um diálogo espiritual entre Deus e Satanás. Mesmo questionando, lamentando e chegando a desejar não ter nascido, Jó não negou a Deus. Ele passou pelo vale mais escuro e descobriu que a fé genuína não se mede pela ausência de perguntas, mas pela decisão de permanecer firme, mesmo sem entender tudo. Essa lição é crucial. O sofrimento pode nos aproximar mais de Deus ou nos afastar, dependendo de como reagimos. No fim, Deus não apenas restaurou a vida de Jó, mas ampliou sua compreensão, mostrando que sua sabedoria é muito maior do que a humana. A história de Jó nos desafia a enxergar que, por mais intensa que seja a dor, ela não é o fim da jornada, mas pode ser o início de uma transformação profunda. Se Jó nos ensina sobre perseverança em meio a perdas inexplicáveis, Paulo, o apóstolo dos gentios, nos mostra que o sofrimento também pode ser parte de um propósito missionário. Antes de sua conversão, Paulo era perseguidor da igreja, mas, após o encontro dramático com Jesus no caminho de Damasco, sua vida deu uma guinada radical. No momento de seu chamado, Deus já havia dito a Ananias: "Eu lhe mostrarei quanto lhe importa padecer pelo meu nome." Atos 9:16. Ou seja, desde o início, o sofrimento fazia parte de sua vocação. A vida de Paulo depois da conversão foi marcada por prisões, açoites, naufrágios, perseguições e fome. Ele não apenas sofreu por ser cristão, mas também porque seu compromisso com o evangelho o colocava constantemente em conflito com as autoridades, com falsos mestres e até com irmãos na fé. O impressionante é que Paulo não via seu sofrimento como sinal de abandono divino, mas como um privilégio de participar da missão de Cristo. Em Filipenses 1:29 ele declara: "A vocês foi concedido o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele." Essa visão transforma a perspectiva humana. A dor, para Paulo, era um caminho de identificação com o próprio Senhor em suas cartas. Ele descreve que as aflições presentes não podem ser comparadas com a glória futura. Romanos 8:18. E que a sua fraqueza era o palco perfeito para a manifestação do poder de Deus. 2 Coríntios 12. Paulo entendia que o sofrimento não o diminuía. Pelo contrário, o tornava mais apto a servir, mais dependente da graça e mais parecido com Cristo. Em vez de fugir das dificuldades, ele as encarava como oportunidades para fortalecer a fé da igreja e para mostrar que o evangelho é poderoso mesmo nos contextos mais adversos. Na vida prática, isso significa que as nossas dores também podem carregar um chamado. Talvez não sejamos missionários atravessando mares perigosos ou pregando em prisões, mas cada situação difícil pode ser usada para servir, testemunhar e impactar pessoas. Paulo nos lembra que o sofrimento, quando entregue a Deus, pode ser a ferramenta que molda nosso caráter, expande nossa visão e nos torna mais úteis no seu reino.
Se Jó representa a perseverança e Paulo o propósito missionário, Jesus encarna o sofrimento mais profundo e transformador. O sofrimento redentor. Diferente de qualquer outro ser humano, ele não apenas suportou a dor, mas a escolheu voluntariamente. Desde o início de seu ministério, Jesus sabia qual seria o destino: rejeição, traição, julgamento injusto e morte na cruz. Caminhou resolutamente para Jerusalém, pois entendia que seu sofrimento não era um acidente da história, mas o centro do plano de salvação. Na cruz, Jesus enfrentou não apenas a dor física indescritível da crucificação, mas também a angústia espiritual de carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Ali, experimentou a separação do Pai, expressa no clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 2:7-46. Esse momento revela a profundidade do seu amor. Ele tomou o lugar que era nosso, para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ao contrário de Jó e Paulo, que sofreram como parte de um processo de amadurecimento e missão, Jesus sofreu para nos resgatar. O exemplo de Cristo redefine completamente a forma como entendemos a dor. Ele nos mostra que o sofrimento, quando vivido em obediência e amor, pode gerar vida para outros. O sacrifício de Jesus também nos lembra que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele mesmo entrou na história humana, sentiu nossas angústias e carregou nosso peso. Isso nos dá a certeza de que, em qualquer sofrimento, não estamos sozinhos. Temos um Salvador que sabe exatamente o que significa sofrer. Seguir Jesus significa, inevitavelmente, carregar a própria cruz. Ele mesmo disse: Sei algum queer. Vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Mateus 16:24. Não se trata de buscar o sofrimento por si mesmo, mas de estar disposto a enfrentar qualquer desafio por fidelidade ao chamado de Deus. A vida cristã não é isenta de dor, mas a promessa é que todo o sofrimento terá sentido na eternidade, e que a vitória final já foi conquistada na ressurreição. Ao olharmos para Jó, vemos que o sofrimento pode revelar a solidez da nossa fé. Em Paulo, aprendemos que ele pode fazer parte de um chamado para servir. E em Jesus, entendemos que a dor pode ser instrumento de redenção e transformação. 3 histórias, 3 contextos, mas um mesmo fio condutor. O sofrimento nunca é em vão, quando está nas mãos de Deus. A lição que fica é clara. A forma como respondemos à dor define quem nos tornamos depois dela. Se nos revoltamos, corremos o risco de nos afastar da única fonte de consolo e esperança. Mas sei, confiamos, mesmo sem entender. Descobrimos que Deus é capaz de transformar lágrimas em testemunho, fraqueza em força e desespero em propósito. Jó foi restaurado. Paulo deixou um legado eterno. E Jesus conquistou a salvação para todos os que creem. Isso significa que o seu sofrimento de hoje pode ser a semente de um futuro que você ainda não consegue enxergar. Talvez você esteja no meio de uma perda devastadora, enfrentando perseguição, ou carregando uma dor que parece insuportável. Lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. O mesmo Senhor que esteve com Jó no pó e na cinza, com Paulo nas prisões e com Jesus no Getsemane, está convoca agora. Ele conhece cada detalhe, cada sentimento, e promete que nada pode separar você do seu amor. Portanto, ao enfrentar o sofrimento, não pergunte apenas por quê, mas para quê. Essa mudança de perspectiva pode abrir seus olhos para um propósito maior, que vai além da dor e se conecta à eternidade. O sofrimento, quando entregue a Deus, se torna uma ferramenta poderosa para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e impactar vidas ao seu redor. E no fim, assim como aconteceu com Jó, Paulo e Jesus, a glória será infinitamente maior do que qualquer aflição temporária. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.